Trazer os detalhes sobre o caso de seu Nelson Honorato e Dona Maria Célia, o casal de idosos que foi assassinado em um plano arquitetado por um falso corretor de imóveis. Ele e outros 2 executores desse crime estão presos. Lucas, é com você. É isso, Danilo. Esses 3 homens, né, os 3 suspeitos de terem a participação aí, estão presos, né? Ailton Buquerque, o mentor de tudo isso, o Nicolas Gerson, né, de 19 anos, que foi preso antes de ontem em Campina Grande, e também o Renan Kaique, que foi o primeiro a ser preso nessa história no dia 23, né, logo no dia seguinte, ali, a sexta-feira, em que o Lucas foi encontrado. Na minha última participação, eu contei a história, né, até o momento em que o seu Nelson foi assassinado pelo Ailton e pelo Nicolas. E para quem estava acompanhando nossa programação, lembra que a dona Célia estava aqui em João Pessoa fazendo um tratamento de saúde e que tudo isso teria acontecido, essa primeira parte desse assassinato, por volta ali entre 11 horas, meio-dia, mas a dona Célia só foi chegar na casa por volta das 2 horas da tarde e a partir daí, com o seu Nelson já morto e escondido e com o Lucas trancado no quarto, que se iniciou a segunda parte, digamos assim, desse crime brutal. Eu estou aqui ao lado do delegado Márcio Pereira, ele que é o titular da Delegacia de Sapé, está à frente dessas investigações, né, doutor Márcio? Eu queria que o senhor continuasse a partir daí. Quando a dona Célia chegou na casa, o que foi que o Ailton e o Nicolas fizeram? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Depois que ele finalizou a morte do seu Nelson, ele ficou lá sondando na vizinhança o que é que tinha acontecido, se as pessoas tinham ouvido algum barulho, se levantou algum suspeito. Inclusive ele foi na vizinhança, tomou um café com a vizinha, ficou lá conversando. Nesse momento o Nicolas continuava dentro da casa, limpando, né, tomando conta lá do corpo e limpando. Como ele percebeu que ninguém escutou nada, ele voltou para dentro de casa e ficou esperando a dona Célia chegar. A dona Célia chegou após as 2 horas da tarde, que ela tinha vindo para João Pessoa fazer um tratamento médico. Quando ela chegou, ele usou o mesmo modus operandi. Ele disse: dona Célia, um rapaz está querendo alugar o kitnet lá nos fundos, o seu Nelson está lá mostrando que ainda está ele, vamos lá falar com eles? Dona Célia foi lá, o kitnet é um primeiro andar, subiram a escada. Quando eles subiram a escada, que chegou, que ela viu a situação, ela se assustou, deu um grito, só que aí rapidamente eles enforcaram a dona Célia por trás, né? Pegou e Ailton tampou a boca, dona Célia, e realizaram também a morte de dona Célia. Também nesse mesmo modo, né, com a marreta. Isso, não está muito claro se ele chegou a usar a marreta também dona Célia. Tem informações que sim, tem informações que não, mas tem informações que ela também foi asfixiada, além dessa coisa, asfixiada. Não falou assim asfixiar o seu Nelson, mas falou em asfixiar dona Célia. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o Lucas estava lá trancado no quarto. E chama a atenção também a frieza do Ailton, né, de ter essa frieza, de depois de ter assassinado uma pessoa, descer para ficar conversando com vizinhos, fingindo que nada tinha acontecido, justamente para sondar essa situação, né? Isso. Além de ele ter saído para sondar a situação, ele também passou a semana indo na casa, porque depois que ele realizou o homicídio dos 2, ele levou para a região de Matagal, né, cavou uma cova rasa para enterrar, tentou cavar uma cova funda, mas não teve força, então o solo era muito duro, fez uma cova rasa, cobriu com matagal e depois ficou voltando na casa várias vezes porque ele estava querendo vender a casa. Levou várias pessoas, inclusive, para ir ver a casa. E até que uma das pessoas comprou a casa, inocentemente, porque ele dizia que estava vendendo a casa para um casal de idosos que estava se mudando. Ele inventava várias versões. Para uns ele dizia que estava se mudando para o Rio, para outros dizia que estava fazendo um tratamento médico em João Pessoa, eram várias versões. Enquanto ele ia apresentando a casa para essas pessoas, o Lucas ficava trancado no quarto, ele ficava enrolando o menino também, né, levando comida. Isso, o Lucas ficava trancado no quarto, ele dizia para os compradores que era um filho especial doente do casal e que quando ele vendesse eles iam se mudar e o menino ia sair. E aí ele também, durante toda a semana, da segunda até a sexta-feira, ele levava comida. A comida que ele levava era salgados fritos para o menino. E também chama a atenção, queria que o senhor falasse sobre isso, eles decidiram não matar o Lucas nesse mesmo dia, né, nesta segunda-feira, tentaram na sexta, por 2 razões, né? Primeiro, o senhor falou que o Nicolas ficou realmente muito assustado, mas tem um outro motivo que eu queria que o senhor falasse, né, que é a questão do Lucas ser forte, alto, né? Isso, na realidade, eles queriam matar na segunda-feira. Depois que eles levaram os corpos lá, enterraram, eles disseram, agora vamos matar o menino. O Nicolas
deu para trás. O Nicolas, não, eu não mato mais ninguém hoje. Aí o que acontece? Ele pegou, aí ele ficou procurando alguma forma de matar, porque não poderia matar o menino igual matou os idosos, porque como ele era grande e forte, ele poderia gritar e fazer barulho, não teria como ser repentino, né? Não tinha a fragilidade dos idosos. Os idosos eram mais frágeis e uma única pancada já deixava de ter barulho. As outras pancadas seriam mais para finalizar. No menino não, o menino era grande e forte e também poderia gritar. E aí o Ailton ficou procurando uma outra pessoa para realizar esse homicídio, tendo em vista que o Nicolas deu para trás, não queria mais. E aí, durante essa semana, o Ailton ficou procurando outra pessoa, abordou várias pessoas para fazer esse serviço, e até que encontrou o Renan para fazer esse serviço. Por que ele fez isso na sexta-feira? Porque, como eu falei, ele conseguiu vender a casa para uma das pessoas e disse que o casal iria se mudar na sexta-feira e que iria entregar a chave da casa na sexta-feira. Então, quando chegou a sexta-feira, foi o dia que ele realmente teria que realizar a morte do Ailton. E para ele do Lucas, o filho do casal. E para ele convencer o Lucas também, ele utilizou de um artifício, né? Do celular dos pais do jovem, né? Isso, como ele estava com o celular dos pais dos jovens, ele pegou o celular do seu Nelson, mandou uma mensagem para o seu próprio celular, se passando por seu Nelson, e dizendo que queria ver Lucas, que levasse Lucas para ver eles. Então ele mostrou o telefone a Lucas, e aí por isso que o Lucas saiu tranquilamente de casa para ir ver os pais. E aí, diante de todo esse cenário, né, aí já foi a segunda parte, né? Quando o Lucas foi encontrado ensanguentado, ele inclusive chegou a pagar pessoas para que se passassem no hospital como familiares, né? Qual era o intuito do Ailton com isso? Isso de fato aconteceu? Isso, o Ailton ele é muito detalhista. Quando ele soube que realmente que o Lucas não chegou a morrer, que o Lucas foi socorrido para o hospital, ele começou a abordar pessoas, mulheres cuidadoras, para levar para o hospital e deixar no hospital. E dizia, ó, chega lá e se passa por uma parente dele, para um era tia, para outra era prima, que vai tomar conta dele. Qual é o objetivo dele? Que não chamasse a atenção de ter um autista no hospital ensanguentado sem ter pais, porque a gente iria começar, o hospital e a polícia iria começar a procurar os pais daquele menino. Então, se tivesse uma pessoa cuidadosa, isso não chamaria a atenção. E aí, se ele estivesse sozinho, ia procurar os pais, e aí a gente ia chegar rápido na ausência dos pais, a gente iria perceber a ausência dos pais. Como da segunda-feira até a sexta-feira, ninguém ainda tinha percebido a ausência, porque a criança estava trancada dentro de casa, né? Se ela fosse vista, começaria a perceber a ausência dos pais. E quando o Ailton começou a perceber que o plano estava começando a dar errado, assim, na lógica de que o Lucas conseguiu sobreviver, ele já começou a arquitetar também o plano de fuga dele, né? Já começou a arquitetar o plano de fuga, mandou um advogado à delegacia, dizendo que iria na delegacia saber o que estava acontecendo. Ele começou a suspeitar dele, então ele mandou um advogado ir lá para saber o que estava acontecendo, dizendo que iria na delegacia, dizendo que a todo momento queria chegar lá e não chegou. Nesse momento ele já estava fazendo o seu processo de fuga, né? Fugiu para a região da Serra da Raiz, ali na região do Brejo, depois foi em direção a Pernambuco e finalmente chegou na região da Bahia. Nessa fuga ele teve a ajuda de alguém, ele foi sozinho, abandonou o carro, como é que foi esse processo? Durante esse processo não ficou claro como foi o modus operandi, mas sabe-se que ele estava num carro, num Fiat Uno, branco, um capô branco, né? A cor clara, capô branco, e ele abandonou esse Fiat, ele foi com esse Fiat Uno até a Serra da Raiz, da Serra da Raiz ele foi à região de Lagoinha, onde ele abandonou o carro. Agora, chama a atenção no caso do Ailton, como ele é muito frio, como ele é calculista, ele pensa em cada passo a ser dado, né? Esse aí foi o primeiro caso que ele está envolvido no homicídio, isso vai ser investigado a partir daí também. Como é que é a vida do Ailton a ponto dele chegar desse nível de articulação criminosa, né? Então, o Ailton, a gente não tem informações de crimes de natureza de homicídios anterior a ele, mas o que a gente conseguiu captar de informações é de que ele já vivia nessa prática de pequenos golpes, de estelionatário, enganando idosos, fazendo um empréstimo fraudulento, pegar um cartão, coisas nesse sentido. Inclusive, uma coisa que aconteceu foi depois que ele realizou a morte do seu Nelson, e Dona Célia, ele pegou o celular deles e tentou fazer um empréstimo no banco. O que foi negado, tendo em vista que, como eles eram idosos, esse tipo de empréstimo só se faz agora presencial, os bancos negaram. Mas ele já era hábil em aplicar esses pequenos golpes de natureza patrimoniais, né? Então foi só evoluindo a escala na sua criminalidade. E agora a gente culminou, né, na prisão desses três, o inquérito já está nessa fase final, né, delegado, para vocês oferecerem aí para o Ministério Público, né, para oferecer a denúncia à Justiça. E aí o que é que falta para a conclusão desse inquérito? Também vocês estão aguardando o fim dos laudos periciais, não é isso?
Isso, nós já colhemos todas as provas humanas, né, as oitivas, interrogatórios, declarações e também a parte de investigação de campo. Agora estamos apenas esperando complementar com as provas técnicas, periciais, para que casem as duas informações e assim a gente possa relatar o inquérito. Ok, delegado, muito obrigado, viu, doutor Márcio Pereira, também parabenizar o doutor Felipe Castelar, né, delegado seccional, e toda a equipe da delegacia de Sapé que conduziu essa investigação, né, Danilo? Ontem a gente mencionou que completou exatamente um mês, né, do desaparecimento do casal, e aí com esse mês terminado, 3 pessoas presas, toda a cronologia praticamente do crime já finalizada, agora são realmente processos burocráticos, né, formais, dos laudos, né, das análises técnicas, que são essas perícias, para realmente confirmar, né, dar mais força ainda a tudo que chegou através do trabalho dos investigadores da Polícia Civil, especificamente lá da Delegacia de Sapé. Uma história muito complexa, muito até macabra, né, Danilo, se a gente pode utilizar essa palavra, mas que vai chegando nesse caso final. Inclusive sobre essa situação da perícia, né, a gente tem uma fala de uma perita falando sobre esse trabalho também, essa análise técnica que tem sido executada pelo Instituto de Polícia Científica. Vamos acompanhar o que foi que ela disse. A gente fez aqui agora uma perícia que a gente chama de perícia de busca de microvestígios, que são vestígios difíceis de visualizar a olho nu. Então a gente usa aqui algumas técnicas, principalmente químicas, e a gente faz a coleta desses materiais. Então a gente fez uma análise completa da parte da residência que era interesse da investigação e coletamos esses materiais e a gente vai levar agora para o laboratório para fazer testes químicos específicos que vão dizer para a gente o que são esses vestígios que a gente encontrou, que tipo de material e se eles estão relacionados ao evento criminoso. Ou seja, eles podem ter demorado um tempão aí nessa limpeza, né, para deixar o mínimo de pista possível. Exatamente. Então, sempre que tem esse processo, aí a gente vai realizar essa análise que a gente chama de microvestígios, que é exatamente verificar aqueles espaços em que a limpeza não chega. Então a gente faz o desmonte de peças, a gente faz a verificação de rejuntos, né, de cantos que são menos acessíveis, com o que a gente chama de SWAB. Então a gente realmente fez uma análise minuciosa e precisa e considerando que já tem um tempo decorrido, né, desse crime, então a gente espera aí os resultados do laboratório o mais breve possível. Tá, então, né, inclusive sobre esse trabalho, né, de perícia, aqui durante a entrevista coletiva, os policiais, né, os delegados, também mencionaram, viu, Danilo, que a partir desse primeiro trabalho que foi feito, eles conseguiram ver todo o caminho que foi realizado pelo Nicolas e pelo Ailton diante das marcas, né, de sangue, né? Foram encontrados vestígios ali na parede, vestígios no chão, inclusive marcas, porque eles, após terem assassinado o casal, eles foram arrastando o casal ensanguentado até uma caminhonete, né, que teria sido a caminhonete, inclusive, que foi utilizada como parte do pagamento dessa venda que acabou não se concluindo. Então, tudo isso foi confirmado já aos policiais, aos delegados, né, que estão à frente dessa investigação, todo o cenário, passo a passo deles também dentro da casa. Então, realmente um crime brutal que, como havia mencionado, né, antes de entrar essa fala da perita, muito complexo, com muitas minúcias, mas que esse quebra-cabeça vai se fechando, né, no dia de hoje. Agora é realmente aguardar os outros resultados, né, os outros laudos que já estão em andamento, para que de fato o inquérito seja encerrado e enviado para o Ministério Público para encaminhar à Justiça e aí virem as possíveis condenações, né? Só reforçando que o Ailton segue preso na penitenciária do Serrotão, em Campina Grande, já tanto o Nicolas quanto o Renan seguem lá na cadeia pública de Sapé. Nesse momento vão ser indiciados, sobretudo o Ailton, né, por duplo homicídio qualificado, tentativa de homicídio por causa do caso do Lucas, do filho do casal, e também ocultação de cadáver, Danilo. Obrigado, viu, Lucas? Ótimo trabalho para você. Agradecer também a disponibilidade da polícia. Além de toda a revolta que esse caso gera, estou com um sentimento de tristeza tão grande, porque eu fico imaginando o sofrimento que esse casal passou. Seu Nelson, quando foi golpeado na cabeça, pelas costas, covardemente, e que obviamente não morreu instantaneamente. Imagina o sofrimento de seu Nelson enquanto estava sendo golpeado na cabeça com uma marreta. E a frieza principalmente do Ailton, viu? Que depois de assassinar seu Nelson, foi para o andar de baixo da casa, porque eles estavam naquele quartinho nos fundos, ele e essa ferinha aqui, o Nicolas.
E aí ele foi tomar um cafezinho, foi ali conversar com a vizinhança, justamente para saber, né, se alguém tinha escutado alguma coisa, se alguém ia fazer alguma pergunta, se tinha estranhado algum som que tivesse escutado. E aí ele foi percebendo que estava dando certo. O filho do casal estava trancado num quarto. E os assassinos esperando a chegada de Dona Maria Célia, que estava aqui em João Pessoa. Essa pobre senhora, quando chegou em casa, não fazia ideia, mas o marido dela já estava morto. Foi covardemente assassinado, brutalmente assassinado, por criminosos que não têm coração, que não têm escrúpulos, que fazem tudo por dinheiro, que têm a ganância orientando a vida deles. Dona Célia, então, foi chamada para ir até o mesmo quartinho onde o marido tinha sido assassinado. E lá ela também foi morta covardemente. O pobre do filho do casal ficou dias e dias trancado num quarto, sem nem imaginar o que tinha acontecido com os pais. Os pais que a todo tempo acompanhavam esse filho, para onde quer que eles fossem, eles levavam o filho. Se um precisasse sair de casa, o outro ficava cuidando desse filho. Ele recebia todo o amor e todo o carinho desses pais. E ficou uma semana por lá, sem saber o que tinha acontecido. Quando os covardes também tentaram tirar a vida dele, e aí o resto da história, infelizmente, todo mundo já sabe. É o desfecho do caso, o desfecho dessa história macabra, triste acima de tudo, mas que agora pelo menos a polícia deu uma resposta para a sociedade. Esse é o mínimo de conforto que a família desse casal pode receber, que é ver os responsáveis por esse crime bárbaro, por esse crime cruel, atrás das grades, presos. E o Ailton continua em silêncio, viu? Não abriu a boca ainda não, mas nem precisa, Ailton. A polícia já descobriu, já sabe o que aconteceu. E você vai pagar muito caro pelo que fez. Pode ter certeza disso.